Diz a irmã. Que ajudar. Esta era a Melina, de Susana. Esa era Melina, filósofa, genia, sabia. Um ángel. Na Suíça, centenas de procedimentos de eutanásia são feitos todos os anos. Principalmente em 2 clínicas que têm o funcionamento autorizado pelo governo. Estamos em Lausanne, a 4ª maior cidade da Suíça. O país de 8 milhões de habitantes, onde é permitido escolher o dia da morte. Exit, saída em inglês. É o nome da associação que o SBT Repórter foi conhecer. Aqui eles preferem não falar a palavra suicídio, e sim autoliberação. Há 12 anos, este médico, presidente da associação, ajuda doentes graves a interromper a vida de sofrimento. Ele conta que a pessoa decide morrer ou se entregar quando a situação é dramática. A associação sem fins lucrativos tem hoje mais de 15 mil inscritos. Quando foi criada, em 1982, eram apenas 10 pessoas. Na época, conta o médico, as pessoas pensavam que poderiam adiar a morte cada vez mais. O paciente não tinha poder de decisão. Com a criação da Exit, foi possível dizer: não, a minha morte pertence a mim. Aqui, apenas os pacientes em estado terminal que moram na Suíça podem ter o direito à assistência ao suicídio. Para isso, precisam pagar uma taxa de aproximadamente R$ 85 por ano. A bebida sabor laranja é um coquetel potente, capaz de parar a respiração e o coração em apenas 2 minutos. E é a própria pessoa que deve conscientemente tomar a dose letal. Bom, como dá para perceber, eu estou agora bem longe da Suíça. Essa cidade linda aqui é João Pessoa, a capital da Paraíba. Nós viajamos até aqui para mostrar que mesmo num cenário como esse, que nada lembra a morte, existe gente planejando o dia final. Por trás dessa alegria toda aqui está o Orlando. Ele já se inscreveu na clínica suíça que permite o suicídio assistido. Orlando, de onde veio essa ideia de planejar a própria morte? Veio do medo de ficar incapacitado, sofrendo o resto da vida de um mal incurável. Que mal seria esse? Será que a doença de Orlando de fato não tem cura e nem há esperança? Antes de revelar o que tem, o ex-bancário conta que para ser sócio da clínica paga uma anuidade. No dia em que chegar lá para tomar a substância que vai parar o coração dele, o paraibano ainda vai gastar alguns milhares de euros. Patrícia, quando o Orlando te disse que tinha se inscrito na clínica de suicídio assistido, qual foi a sua reação? Achei normal. Você faria o mesmo? Faria. Vai fazer? Por enquanto não, mas no primeiro indício de que eu tenho alguma doença muito grave, com certeza. A ideia de se inscrever veio depois que Orlando assistiu a um documentário francês que mostrava uma paciente em estágio terminal. O que me chamou a atenção e foi decisivo assim, para eu tomar a iniciativa de me inscrever na clínica foi quando a assistente lá da clínica entrega para ela o copo com a porção, a substância, e pergunta para ela se ela realmente tem certeza que quer morrer naquele dia. Voulez vraiment mourir aujourd'hui? Absolument. E ela disse que sim, as 3 vezes, e você não via nenhum pavor no rosto dela, nenhuma angústia, nenhum fracasso. Ouviu música, estava rodeada das amigas. Eu olhei aquilo ali, bateu exatamente com a minha percepção de suicídio, do suicídio comum e suicídio assistido, que é o que a clínica pratica, e também nos casos de eutanásia. Então eu disse, tem gente que pensa como eu.
Terminou o documentário, entrei na internet, no site, a clínica se chama Dignitas, a palavra significa dignidade, e o lema é viver com dignidade, morrer com dignidade. O que é que você faz para aproveitar os dias que lhe restam? Saio com os amigos, converso bastante, tomo chopp com os amigos, tomo café com os amigos, vou ao cinema. Nos próximos meses, Orlando pretende trocar o sol quente de João Pessoa pelo clima nublado de Londres. O ex-bancário adora viajar e diz que vive cada dia como se fosse o último. Por enquanto, na Paraíba, ele não consegue convencer muita gente de que tomou a decisão correta. Eu acho que ele é louco. Eu acho que a vida é feita para viver e viver de cada dia, de cada momento. Você planejar a sua própria morte não tem muito sentido, não. Orlando não se abala com as críticas, segue firme com o propósito de um final sem dor. Na Praia do Jacaré, tentamos entender os motivos dele. Por que tomou uma decisão tão surpreendente? Teria recebido do médico uma sentença de morte? Estaria atormentado com a notícia de um mal incurável? Afundado na depressão? Que doença grave é essa que você tem? Nenhuma. Não tenho doença alguma. Tá saudável? Saudável. Gosto muito de viver, valorizo demais a vida, mas aí o que me apavora é a dor. Mas a dor não faz parte da vida? Faz, mas ela incomoda. É incômoda, torna a vida desagradável. O que me apavora é a dor, o sofrimento. Isso aí eu acho que eu posso evitar. Então por isso que eu me inscrevi na clínica, mas no momento não tenho doença alguma, felizmente. Muita gente que está te vendo agora pode achar que você é meio louco, né? Não, já me disseram que eu sou louco, mas não se trata disso. Eu me considero uma pessoa muito racional. Então eu acho que as pessoas dizem que a morte é a única certeza que a gente tem da vida. Então se é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, a gente tem 100% de certeza, então por que não se preparar para ela? Será que ele continuará a pensar assim se um dia realmente tiver uma doença grave? Ainda é cedo para dizer. O contrato com a clínica permite que Orlando desista até no momento final. Aos 47 anos, ele provavelmente ainda terá algumas décadas para refletir. De um lado, a vontade de viver, de outro, a necessidade de ajuda permanente para ficar vivo. Até que ponto o sofrimento vale a pena? Filho, fala oi pra eles, filho. Fala boa tarde. Eu tô muito bem, graças a Deus. Direto da Suíça, uma entrevista exclusiva com o Anjo da Morte, a mulher que prepara a última dose para quem quer morrer. A seguir, no SBT Repórter. Eutanásia, ortotanásia ou homicídio? Como a polícia e a justiça analisam as mortes suspeitas na UTI do Hospital de Curitiba? Os dois lados, os argumentos da defesa e a angústia dos parentes que procuram entender o que realmente aconteceu no segundo maior hospital da capital paranaense. Fevereiro de 2013, uma notícia vinda do Hospital Evangélico de Curitiba abala o país. A denúncia é que uma médica teria matado pacientes para liberar espaço na UTI.
Uma suspeita que trouxe preocupação a famílias do Brasil inteiro e que levantou uma dúvida. Até que ponto os médicos fazem tudo o que podem para prolongar uma vida dentro de um hospital? Virgínia Soares de Souza, chefe da UTI do maior hospital particular do Paraná. Da noite para o dia, um dos rostos mais odiados do Brasil. A médica foi presa em fevereiro e passou um mês na cadeia até ganhar o direito de responder ao processo em liberdade, assim como os outros 7 réus que teriam colaborado com ela. A juíza aceitou uma denúncia do Ministério Público que pede a condenação da doutora Virgínia por 7 homicídios duplamente qualificados. Um dos casos é o de Ivo Spitzner, que, segundo a filha, entrou no hospital para amputar um dedo do pé e saiu de lá morto. Olha, talvez ele até viesse mais tarde a falecer, mas eu acredito que a morte dele foi abreviada por ela, sim. Num grampo telefônico feito com autorização da Justiça, a doutora diz: o próximo que vamos desligar é o Ivo. Num outro trecho do grampo, uma frase ainda mais perturbadora. Quer desentulhar essa UTI que está me dando coceira? Foi, assim, terrível, antiético ao extremo, não só dela, da pessoa que também falava com ela, que não tinha ido com a cara do meu pai. De acordo com a denúncia, a equipe da doutora Virgínia aplicava remédios que paralisavam os músculos e diminuíam ao mínimo a quantidade de oxigênio do respirador artificial. Ivo morreu no mesmo dia em que foi medicado. Bom, na verdade, ele era uma pessoa muito alegre, né? Ele teve alguns problemas, teve derrame e tal, mas ele era uma pessoa que não iria desistir assim. Até a defesa reconhece que a doutora Virgínia é uma mulher de temperamento forte e que depois de muitos anos de trabalho no hospital evangélico, pode ter conquistado inimigos com um estilo que muita gente consideraria truculento. Ela poderia ser acusada de várias coisas nesse sentido, mas não de falta de compromisso com o paciente. A doutora Virgínia é uma pessoa que, lá dentro do hospital, era tida como a fada dos pacientes e o anjo mau dos funcionários. Por quê? Porque ela era muito exigente com funcionários. Com tantas denúncias, tantas acusações graves contra a doutora Virgínia, por que ela não fala com a gente? Não é que ela não fala. Ela se reserva o direito agora de permanecer silente até que na justiça comece a verdade a se impor cientificamente. Como é que está a doutora Virgínia hoje? Ela está condoída com tudo que aconteceu. Evidente que é desconfortável passar por uma situação dessa, irreparável, porque você pode exercer a medicina até sem talento, mas sem honra você não exerce a medicina. Aliás, nem a advocacia, profissão alguma. A família de Everton Virgílio Leal, que morreu aos 21 anos, também suspeita que a morte foi criminosa. Ele sofreu um acidente de moto no ano passado e passou por uma cirurgia para corrigir os ferimentos em 2 vértebras da coluna. Saiu bem da sala de operação falando com a irmã e com o irmão que estavam presentes. Foi para a UTI geral, né, da Virgínia, e lá já ela fez um ataque nele, colocou no respirador e ali começou o processo dele que foi decaindo. Ela matou eles na frente dos tios, do avô, dos pais, e a gente não podia fazer nada. Pior dor que tem como família. O Código Penal fala matar alguém, não morrer alguém. Por lá passaram pessoas que se salvaram e pessoas que morreram, como em toda a UTI. Prova de que temos pessoas mortas, sim. Agora, do que morreram? Foi por ato humano da médica? Um ato criminoso da médica? Ou foi morte pela causa deletéria da própria doença ou do próprio mal que a pessoa padecia? Os prontuários de centenas de pacientes estão sendo examinados por peritos. Em pelo menos 317 casos, foram encontradas situações suspeitas, em que as pessoas morreram no mesmo dia em que receberam prescrições da doutora Virgínia. A verdade, né, ela requer tempo e ela vai aparecer.
Notícias que preocupam os parentes de todas as pessoas que já passaram pela UTI chefiada por ela. É o caso de Terezinha Angelino. Ela perdeu uma filha em novembro do ano passado. Stephanie tinha só 19 anos e estava grávida de 7 meses quando sofreu um acidente e fraturou a bacia. Ai, a minha filha. Era tudo de bom a minha filha. Uma moça feliz. Foi uma criança feliz. Era tudo de bom. Vou perguntar uma coisa agora para a senhora, respeitando muito a sua dor de mãe, né? Mas muita gente que está assistindo pode pensar assim, olha, será que no caso da filha dela, a filha dela não teve uma morte natural?